Pô, agora que eu tô vendo que na comemoração do Wallace Young ele imitou, meu irmão. Ele imitou. O Pulgar tinha missão e o Wallace Young concluiu com êxito também. Imitou o Vini Júnior dançando na bandeirinha. Que espetáculo, meu irmão. Deu troco com gosto no Prestiani. Por isso que o Prestiani no final do jogo ficou que nem maluco tentando fazer gol e acertou a trave. Foi por isso. Ele tava desesperado para fazer um gol, para devolver ali o Wallace Young. Chupa, Prestiani. Que isso, meu irmão. Vai falar do Flamengo agora. Fala assim, bota a mão na boca pra falar do Flamengo, né? Toma que é de graça, né? Pô, foi fazer sacanagem com o Vini Júnior. Agora tá aí, ó, sendo detonado pelo Flamengo. O Flamengo ganhando dentro de casa 10 jogos contra o Benfica na história. 7 vitórias, 3 empates. Freguesaço. Aí, ó, Bruno Henrique, capitão, levantando um troféu, mais uma taça. Cara, é um torneio, óbvio que não vale muita coisa, mas é legal o Flamengo na Europa, levantando uma taça na Europa, tem uma representatividade contra o Benfica. É espetacular, cara. Parabéns aí, tá? Não é pra vibrar, campeão, mas, cara, é legal. Você ganhou do Benfica, que joga a Champions League, que enfrenta a Real Madrid, né? Que tem uma questão lá de racismo do Prestiani contra o Vini Júnior, que tomou uma chegada do Pulgar. Pulgar cumpriu a missão, fez a parte dele, né? Deu no racista lá, meu irmão, né? É isso, é isso. A gente falou, Pulgar tem uma missão. A gente fala na base da brincadeira, mas acho que ele não levou na brincadeira, não. O Pulgar, ele é brabo, cara. Ele é brabo. Ó, então, o Luiz Araújo ali com a taça. Cara, tem algumas coisas legais pra gente falar aqui, né? Da garotada do Flamengo, de alguns jogadores, assim, indo muito bem. Eu acho que é importante a gente ver o Samuel Lino numa fase fantástica. Pode brilhar nesse segundo semestre aí, o Libertadores e Brasileirão. Eu acho que tem muito a crescer o Samuel Lino. O Bruno Henrique, cara, tô gostando muito do quanto ele jogou e injustiçado ali naquele momento ali do pênalti, foi fora da área, só que acaba que foi melhor ter marcado o pênalti do que a falta fora da área. Porque se marca fora da área, ia ter que dar o cartão. Com o pênalti, não tem o cartão, e aí ele se livrou, tá certo? Então, o Flamengo, campeão do troféu Algarve em Portugal agora, um troféu tradicional que... Cara, o Lino tá amassando, galera. Que é um troféu tradicional de a 26ª edição do troféu Algarve. O Flamengo ganha. Primeiro brasileiro a jogar lá e primeiro sul-americano a conquistar. Então é muito bacana ver o Flamengo ganhando de uma equipe tradicional da Europa que joga Champions League. O Flamengo vem crescendo, fazendo final de Mundial contra o Liverpool e perdendo na prorrogação, perdendo final de Mundial nos pênaltis para o PSG, grande PSG, que é a base da seleção francesa, e o Flamengo, né, ganhando do Chelsea, que é o campeão mundial na Copa do Mundo de Clubes, né, e perdendo para o Bayern, sendo prejudicado no lance do primeiro gol dos caras, onde foi falta e não teve escanteio. Então, o Flamengo batendo muito bem de frente contra os gringos, os times gringos que estão disputando Champions League, que são os tradicionais da Europa, os considerados clubes grandes da Europa. O Flamengo vem sendo um gigante europeu, tá? Que disputa, assim, não é tão grande quanto o Real Madrid, Chelsea, City, mas que disputa a Champions League. E é importante a gente falar aqui, meus amigos, a liderança do Bruno Henrique, né, cara? O cara é fantástico, é um cara que está lá atendendo os torcedores, é um jogador muito identificado com a torcida, participou muito bem do jogo. A gente também tem que falar aqui do Johnny, cara. Que garoto bom esse Johnny. Que lateral esquerdo fantástico. O Flamengo não precisa ir ao mercado para contratar lateral esquerdo, tá? Tem o Alexandro já renovado, tem o Ayrton Lucas, que se chegar uma proposta, o Flamengo pode buscar alguém, mas não é uma posição que o Flamengo está carente. O Flamengo tem um baita de um lateral esquerdo, que é o Johnny. Johnny joga muito, cara. Tô bem impressionado com o futebol do Johnny, tá? Tô muito impressionado com o futebol do Johnny. Palmas pro Johnny. Enfrentando uma equipe europeia, não botou o galho dentro, jogou com personalidade. Esse garoto, Johnny, é espetacular, tá? É jogador, assim, para o Flamengo
saber que tem um novo Wesley do outro lado. O Wesley do lado direito, agora o Flamengo encontra um novo Wesley do lado esquerdo. Tá? Impressionante, estou muito impressionado, não estou brincando, não. Vocês sabem que quando é para criticar, eu critico. Eu falo, pô, a garotada não tá bem, tal jogador não tá bem. Eu falo. Quando eu fico impressionado com a qualidade de um jogador, do que eu vi em campo, eu tô falando para vocês, o Johnny é bola. O Johnny joga como o Wesley joga na direita, ele joga na esquerda. Olha, tem tudo para vencer no futebol. Parabéns, Johnny. Tô muito feliz em você ter essa oportunidade. Tá? O Pedro, eu gostei muito da movimentação do Pedro. Tá melhorando, tá ganhando massa muscular, que eu soube, tá se preparando, né? Depois de. Você sabe que o jogador fica lesionado, perde massa muscular, ele já tá recuperando tudo, né? Ele, com aquele tempo todo que ele ficou parado, perdeu quase 20% da massa muscular dele, já recuperou e já ganhou. Então o Pedro tá muito bem. Tá? O Pedro, inclusive, ganhou uma jogada de corpo ali que o juiz deu falta no começo do jogo, que era normal. O Pedro, pra vocês terem a noção, teve uma bola que o Samuel Lino quase fez o gol, né, pela direita, que o Pedro matou e deu ali de sem pulo para ele. Cara, foi espetacular. Teve o lance que o Alacian quase fez o terceiro por cobertura também. Né? O Flamengo teve perto de ganhar até demais, tá? Teve perto de ganhar demais. Então, Samuel Lino jogando demais, gente. Samuel Lino foi o craque do jogo, tá jogando muito, merece aí todo o nosso carinho, o nosso apoio, tá? Os mesmos que criticam têm que apoiar. O Rossi também teve ali o pessoal falando que foi falha na rebatida ali. Foi muito forte a rebatida, mas ele salvou 3 vezes o Flamengo ali no chute nos chutes em sequência. E o mais importante, né? O Prestiani ter perdido aquele gol. O Rossi fechou o canto, ele chutou, foi tirado o Rossi, chutou na trave, porque não tinha sentido o Flamengo tomar gol do Prestiani, né? Não podia, ainda mais depois do que aconteceu com o Vini Júnior. Deu tudo certo, meus amigos, tudo certo. Uma grande atuação do Flamengo. Outra coisa que a gente precisa falar, o Royal joga muito bem, tá? O Royal joga muito bem. Gostei do Johnny, gostei do Royal também. Cara, o Royal participando muito do jogo. Parece que depois botou a máscara ali, ficou melhor ainda. Estou gostando muito de ver o Royal, tá? Tá muito bem. Eu acho que o mais importante, o Alacian quase fez aquele gol de cobertura. Se tivesse levantado um pouquinho mais, tinha feito. Mas eu gostei muito da participação, da movimentação do Alacian, tá? Eu acho que o Leonardo Jardim vai recuperar esse garoto. O Lohan também, eu acho que vai ser recuperado. O Flamengo vai ainda conseguir fazer um bom dinheiro com essa garotada ou aproveitar, o que é mais importante. O Flamengo não precisa, gente. Tem que fazer algumas vendas aí? Tem. Mas o Flamengo pode segurar essa garotada e utilizar eles como reservas ali de Arrascaeta, de Pedro. Né? O Flamengo tem que encontrar na base esses garotos e também na lateral esquerda que encontrou aí agora. Agora, é importante a gente falar aqui do Samuel Lino. Samuel Lino, além de ter jogado muito bem, jogou ali meio que centralizado, podendo ali atuar, dando mais uma opção para jogar quando o Arrascaeta não estiver. O Luiz Araújo também, eu acho que foi muito bem, acertou muitos passes importantes, inclusive. Né? O Flamengo... Cara, é difícil a gente dizer que alguém foi mal, tá? Eu acho que a defesa do Flamengo não teve muito o que a gente reclamar. Os lances ali foi muito no abafa, na pressão. Eu acho que o Flamengo foi bem, gente. O Flamengo foi bem, gostei de todo mundo. Jorginho está recuperando sua forma também, recuperando seu ritmo. Gostei, cara, gostei dessa exibição do Flamengo, tá? Não, o Lino não jogou, né, de meia. Ele jogou caindo pelas pontas, mas ele também centralizava em alguns momentos. É uma opção, quando você não tem um Arrascaeta, você tem um jogador de mobilidade. É uma opção, tá? O Luiz Araújo também eu gostei, tá? Então, Rossi continua sempre falhando. Eu não concordo, não. Eu acho que ele espalmou a bola do jeito que deu. E aí o pessoal vai sempre criticar quando a bola sai para o meio da área. Nem sempre dá tempo de você espalmar ela para o lado, tá? Avisa esse cara que foi só um amistoso. Mas eu sei que foi um amistoso, valendo taça, mas foi um amistoso, meu amigo. Tá? Eu gosto de levantar taça, independente se é torneio, o que for. É um amistoso, mas o Flamengo jogou bem contra um time europeu. Jogou bem. Ponto. Ganhou. Se perdesse, iam falar que estava mal. O Flamengo foi lá, ganhou o jogo, mostrou a molecada, a garotada jogou bem. Os que entraram jogaram muito bem. Tem o João Vitor, tem o Johnny, o Alacian, o Lohan. O Flamengo soube aproveitar bem essa intertemporada e pode conseguir aí, então, fazer aí uma boa grana, né, com alguma negociação e aproveitar alguns, por que não? Aproveitar alguns para não ter que contratar. O Flamengo está bem servido aí. Tem um time muito forte, já tem um time muito forte e ainda por cima tem bons garotos aí
conseguiu selecionar, mesmo com o BAP e companhia falando que estamos numa entre-safra, a entre-safra é campeã 2 vezes do Mundial Sub-20. A entre-safra está mal nesse momento, foi eliminado no Brasileiro Sub-20, mas a entre-safra está aí recentemente campeão 2 vezes da Libertadores e do Mundial Sub-20. Tá? Essa é a entre-safra do Flamengo e que, óbvio, que iam subir alguns jogadores que iam dar certo e eu acredito muito que alguns desses jogadores podem dar certo, tá? Mesmo com muita gente criticando. Tá? Boa tarde, tudo bem? É verdade, jogou bem. Ouvindo pelo YouTube. Tamo junto, irmão. Tamo junto. José Milton. Tamo junto. Outra coisa, para passar para vocês aqui. Eu acho que o Flamengo agora tem mais um jogo importante com uma equipe que costuma jogar Libertadores, que é o Olímpia. Pegamos o Olímpia! Tem que enfrentar aí a equipe do Olímpia também, vencer, ganhar mais casca para esse desafio aí diante do Cruzeiro na Libertadores, oitavas de final. Pegar aqui para vocês uma declaração aqui também importante. Olha só, tabu, na verdade, tabu mantido, né? Só avisar a galera. Galera, olha só, na GETV, o Alacian falando, se puderem pegar as aspas lá, agradeço a vocês, tá? Olha, com a vitória por 2-1 sobre o Benfica, o Flamengo manteve a invencibilidade histórica diante da equipe portuguesa. Agora são 10 confrontos entre as equipes, com 7 vitórias do Flamengo e 3 empates. Benfica segue sem nunca ter vencido o Flamengo, tá? Então, o Flamengo nunca perdeu para o Benfica. São 7 vitórias e 3 empates contra o Benfica. E a missão foi cumprida, né? Para a gente fechar aqui, a missão foi cumprida. Missão Vini Júnior concluída. Título em Algarve, Pulgar castigar o Prestiani. Funcionou, a missão foi cumprida. Baila Cria do Ninho, baila o Alacian, ainda teve o baile do Cria, em homenagem ao Vini. E vamos com tudo. Né? E eles operaram o Flamengo, né? Fizeram de tudo. Primeiro tempo ali, eles deixando os caras baterem à vontade. O pênalti que eles marcaram foi fora da área. Eles fazendo de tudo para prejudicar o Flamengo, distribuindo cartão, dando um cartão desnecessário para o Bruno Henrique por reclamação. A arbitragem caseira, o Flamengo lutando contra tudo e contra todos, mas o Flamengo venceu lá dentro, né, o Benfica, e manteve essa escrita de nunca ter perdido para o Benfica. Bem, olha só, o que acontece com o Flamengo quando enfrenta o Benfica? Ele bem fica. Essa piada foi péssima. Danilo fechado com o... vai fechar. Eu já falei isso para vocês, cara. Eu já falei. O Flamengo não prioriza a contratação de volante e se eles subirem um pouquinho... Não está fechado ainda não, mas se eles subirem um pouquinho a proposta, acredito que eles vão fechar, tá? Eu acredito que ele vai fechar com o Palmeiras. Eu já tinha falado isso, que a preferência dele vai ser o Palmeiras. Por quê? Porque ele é jogador lá da academia. Eu falei para vocês, tá? Mas ele sempre esteve... entenda porque o Palmeiras tem o Danilo como único alvo. O Palmeiras recebe informação preocupante para a contratação do Danilo há 7 horas atrás. A contratação não é tão certa, mas se for um clube no Brasil, eu acredito que seja o Palmeiras. Eu já falei isso para vocês, tá? A vontade do jogador, ele, se tiver que ficar no Brasil, será no Palmeiras, tá? Mas a questão aí é que o Botafogo só aceita valores acima de 30 milhões de euros. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muita gente falando aí que já está certo com o Palmeiras. Eu até acho que se for no Brasil vai ser o Palmeiras mesmo. Mas não tem nada demais também isso, tá, gente? Porque o Danilo esteve no Palmeiras há muito tempo, o Flamengo foi campeão em cima deles, ele com o Danilo. O Flamengo ganhou do Botafogo, eles com o Danilo. Então, é bom jogador, é bom, mas o que a gente tem também, a gente está muito bem servido. A gente está muito bem servido, não tem desespero nenhum. Se o Flamengo entende que não é prioridade, só espero que esses 3 jogadores que o Flamengo falou que estão aí negociando para contratar, que o Boro falou com o coluna do Fla, só espero que sejam bons, né? Porque a gente falou aqui, se for, por exemplo, falou de 20 milhões de euros, o Flamengo parcelando, possibilidade. Se for um Almada, se for um outro jogador de alto nível aí, né? Beleza. Agora que seja um jogador bom, né?
O Zenit quer, tá? O Zenit quer oferecer uma bolada pelo Danilo. Então, o pessoal que está preocupado aí falando que ele vai para o Palmeiras, mas se for também, gente, não tem preocupação nenhuma. Todo mundo vai contratar. Eu só espero que o Flamengo faça parte dele e contrate bem.